a agroecologia ela tem um papel fundamental dentro da cidade para falar sobre essas questões ambientais, assim, sobre o reflorestamento, sobre a qualidade de vida, o bem viver mesmo. Os saberes ancestrais, né, que foram construídos por essas comunidades tradicionais, são, sem dúvida nenhuma, a alternativa-chave fundamental para a gente enfrentar, né, esses grandes processos que têm produzido racismo alimentar, que têm produzido adoecimento da população e poluído também, né, o nosso meio ambiente. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Cena Rápida. Por aqui, o objetivo é falar sobre pessoas e iniciativas em movimento pelas quebradas, que estão propondo ações e debates pela garantia de direitos e assim refletir o que tem por trás de todo esse corre. Eu sou Nalice Lima, sua parceria durante todo o episódio. O Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, um veículo de jornalismo periférico que atua com educação midiática e produção de conteúdos sobre, com e para as periferias. Aproveite e acompanhe nossos conteúdos lá no desenrolenomienrola.com.br. Lá tem também todos os outros episódios do nosso podcast. Antes de tudo, eu quero te perguntar duas coisas. Você já sentiu fome? Se sim, o que isso gerou em você? A palavra fome pode ter diversos significados e despertar diferentes sensações. Segundo o dicionário, a palavra pode significar o desejo ou a necessidade urgente de alimento, ou o estado de fragilidade provocado pela falta prolongada de alimento. Mas na prática, fome pode ser ainda mais do que isso. Em 2025, o Brasil saiu do mapa da fome. Porém, no nosso país, ainda existem 28,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a conexão entre insegurança alimentar e estratégias a partir da agroecologia. Chegam para esse papo a Sofia Rosa Benedito, que é nutricionista e especialista em racismo alimentar, e o Iago Quinos Araújo, educador popular e representante do grupo Horta da Mata. Bora lá desenrolar esse papo? A questão da insegurança alimentar, né, ela consiste num contexto em que famílias e indivíduos, né, por determinadas condições, acabam não acessando o alimento em quantidade suficiente, em qualidade, né, de forma com que o acesso ao alimento não comprometa, né, o seu acesso a outros direitos sociais. A gente no Brasil tem uma legislação que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E ela define, né, a segurança alimentar e nutricional como esse acesso pleno, de fato, né, a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, né, que seja ambientalmente sustentável e que faça parte de um processo de produção e de consumo alimentar que seja vinculado à cultura local das pessoas, ao hábito de se alimentar, né? Quem explica sobre a insegurança alimentar é a nutricionista Sofia Rosa Benedito. Ela detalha que a fome se divide em 3 aspectos diferentes. Insegurança alimentar e nutricional leve, que é aquela que as pessoas vão preferir, né, organizar um pouco ali dentro de casa, né, no orçamento familiar, o que vai selecionar para comer. Então tem uma certa restrição da qualidade desses alimentos, né, às vezes até da quantidade, mas de uma forma que com algum aperto as pessoas ainda conseguem garantir, né, uma quantidade mínima de alimentos para consumir. Quando a gente fala da insegurança alimentar moderada, essa é quando já há uma restrição, inclusive pensando numa família, né, com adultos e crianças específicas ali que vão atingir os adultos, né? Então, ali onde os adultos vão ter alguma restrição maior no consumo de alimentos, pensando a qualidade desses alimentos, pensando a quantidade desses alimentos. E quando a gente está falando de insegurança alimentar grave, né, que é a grande face da fome, né, que a gente tem falado, né, e refletido cada vez mais, é essa em que essa insegurança alimentar ela atinge também as crianças, por exemplo. Como eu contei, lá no começo, o Brasil saiu do mapa da fome, que é o indicador criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
Ele identifica países onde mais de 2,5% da população sofre com insegurança alimentar. A Sofia detalha mais sobre o que isso significa, principalmente para pessoas de determinados territórios e o papel das políticas públicas nisso. Uma série de decisões equivocadas, né, que não priorizaram o enfrentamento da insegurança alimentar e da fome, aliado a um contexto, né, desastroso do processo da pandemia de Covid, né, onde aprofundou ainda mais as desigualdades sociais e que, dentre elas, o acesso à alimentação, né, era algo central. Então, tudo isso fez com que a gente voltasse ao mapa da fome e agora, recentemente, nesse triênio de 2022 a 2024, nós novamente saímos do mapa da fome, né? Isso foi fruto também de decisões importantes, né, de políticas públicas e estratégias intersetoriais importantes. Eu posso citar aqui uma delas, a estratégia Alimenta Cidades, né, que é uma estratégia que tem olhado para a questão da garantia da promoção da alimentação adequada e saudável em articulação com a agricultura urbana, com fortalecimento, né, do olhar para as cidades, né, como estratégicas para a gente garantir a promoção da alimentação adequada e saudável e da segurança alimentar no nosso país. O Brasil saiu em 2014 do mapa da fome, né, nos governos anteriores, fruto de um reflexo de diversas formulações de políticas públicas que pudessem colocar a fome, né, como uma centralidade, como uma prioridade política, né? Então, a gente pensa no fortalecimento da alimentação escolar, a gente pensa no fortalecimento das iniciativas de estruturação do sistema alimentar, de segurança alimentar, no fortalecimento de instâncias de participação social, né, nessa perspectiva, de apoio e incentivo de crédito a produtores rurais, incentivo à agricultura familiar e à pequena agricultura. Então, quando a gente pensa, né, nas possibilidades de mecanismos que nos fizeram sair do mapa da fome, a gente identifica que esses esforços eles estão concentrados e, ao mesmo tempo, né, capilarizados em diversos setores sociais, né, inclusive com um protagonismo importante da sociedade civil. Um levantamento feito pelo IBGE mostra também que a fome carrega características de raça e classe, já que 70% das pessoas que vivem em alguma situação de insegurança alimentar no país são negras. O racismo alimentar ajuda a entender isso. A Sofia diz que esse cenário surge a partir do processo histórico, que as consequências vêm desde o período colonial. Hoje, a população racializada ainda carrega as marcas disso. Carolina Maria de Jesus, que é uma autora, né, negra importante de Minas Gerais, denunciava a fome lá na década de 60 como um produto daqueles que comiam, né? E aí a gente faz um colamento disso com os tempos atuais, no contexto de que hoje a fome ela se apresenta para a gente, né, a insegurança alimentar e nutricional se apresenta para a gente sobre uma face de uma má nutrição, que seja pelo acesso, de fato, aos alimentos, e aí, desse ponto de vista, né, a gente precisa olhar para a realidade das comunidades indígenas, para as comunidades remanescentes quilombolas, e identificar que ainda o acesso aos alimentos, né, nessas comunidades, nessas localidades, são um desafio. E quando a gente olha para a qualidade desses alimentos, pensando o conceito de ambientes alimentares, né, são sobretudo nos lugares onde a gente tem principalmente pessoas negras, em que estão localizados os desertos alimentares, são aqueles ambientes alimentares onde as pessoas têm dificuldade de acessar alimentos in natura ou minimamente processados, ou tem uma ausência da oferta desses alimentos dentro dos seus arredores, daquele território onde se vive. Então, tem um estudo interessante feito em São Paulo, inclusive, né, que identificou, né, uma convergência de territórios onde há maior concentração de pessoas negras, há também maior concentração de desertos alimentares, né? Ou seja, as pessoas têm mais dificuldade de acessar uma alimentação saudável, simplesmente ali no lugar onde vivem, ou precisam se deslocar muito para conseguir adquirir uma alimentação mais saudável. E os alimentos ultraprocessados também entram nesse papo. Quando a gente pensa em segurança alimentar, né, ela é fruto de algo que tem se falado cada vez mais, que tem a ver com sistemas alimentares,
né? Então, o sistema alimentar, ele é um pouco essa cadeia delimitada que a gente vai olhar desde o processo de como são produzidos os alimentos, como eles são processados, distribuídos, consumidos, né? O que vai influenciar em toda essa cadeia de produção e consumo. E quando a gente olha para os alimentos ultraprocessados, a gente identifica que nessa etapa de processamento, né, existe a classificação daqueles alimentos e produtos que são produzidos no âmbito industrial e que tem uma característica específica, que é a existência de algum tipo de aditivo. O grupo de pesquisa do NUPENS, né, que é o que formulou o conceito de alimentos ultraprocessados, traz essa ideia de que são aditivos cosméticos, né? Ou seja, a inclusão de aditivos que não têm nenhuma propriedade básica para a garantia da segurança daquele alimento. Ou seja, elas têm como grande objetivo tornar os alimentos mais palatáveis, hiperpalatáveis, e que acabam tendo uma característica de alimentos que apresentam uma boa apresentação nutricional, né? Então, acabam impactando de forma direta a saúde das pessoas que consomem esses produtos em grande quantidade. E aí, quando a gente pensa a segurança alimentar e nutricional, ela é reflexo de como se dão o funcionamento desses sistemas alimentares. E nessa dos ultraprocessados ainda tem a pressão e a articulação política da indústria alimentícia, que concentra grandes recursos. Aqui entra um ponto importante: a produção de alimentos, que tem total relação com o uso da terra, que, por consequência, está total conectado com os debates climáticos. Quando a gente olha esse sistema alimentar, né, desde o momento da produção, a gente tem um grande problema, que é a realidade de uma produção muito concentrada, né, nesse papel do agronegócio, né, dos grandes latifundiários, uma concentração do uso de terras, do uso inadequado de águas, e tudo isso já se apresenta como uma questão problemática nesse nosso sistema alimentar hegemônico. E quando a gente olha para o processo de processamento, né, o que a gente percebe é que a produção de ultraprocessados, né, e o estímulo, as várias estratégias de estímulo para o consumo desses alimentos ultraprocessados, ele acaba influenciando diretamente na saúde das pessoas e nas condições de acesso a alimentos in natura ou minimamente processados. A gente vai ter alguns conceitos importantes para pensar nisso, como a questão dos ambientes alimentares, onde, na medida em que onde as pessoas vivem, né, ali pensando no ambiente comunitário, as pessoas acabam não conseguindo acessar, de fato, né, um alimento in natura e minimamente processado, acabam, por vezes, tendo mais facilidade, seja por uma questão de renda econômica, seja porque a disponibilidade, de fato, dos produtos é hegemônica de ultraprocessados, acabam não tendo muitas opções a não ser fazer o consumo desses alimentos, né? E o que isso vai caracterizando, né, um contexto de má nutrição da população. Os grandes garantidores da segurança alimentar no nosso país são as iniciativas de agricultura familiar, que sozinhos representam 77% de todos os estabelecimentos agrícolas do país. Esse dado foi divulgado pelo Anuário Estatístico da Agricultura Familiar de 2023, feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. No distrito de Itaquera, atrás de uma praça da Coab 2, encontramos a Horta da Mata. Criada em 2014 em um local que antes era usado para o descarte de lixo, seus formadores tinham o objetivo de usar a área para realizar a permacultura, que é, basicamente, um sistema para a criação de ambientes sustentáveis e produtivos em equilíbrio com a natureza. Desde 2017, o local funciona como uma agrofloresta, combinando árvores, culturas agrícolas e diferentes espécies de plantas não convencionais, como a Hora Pronobis. Bom, a Horta da Mata ela nasce em 2014, né, com a festa que é o Arraiá Maluco, que foi uma iniciativa dos meninos da rua, assim, né, os companheiros, amigos, que sempre moraram aqui e não tinham lugar para fazer a festa, inspirado por um movimento cultural da cidade que estava rolando das ocupações dos espaços públicos.
E aí no Arraial Maluco a gente fez a limpeza da praça, que era um lugar onde a gente, né, a comunidade de modo geral jogava entulho. Então tinha muita madeira, muita pedra, lixos de modo geral. E aí a gente limpou a praça, organizou e queimou as madeiras, né, fez a primeira festa. E aí depois dessa festa a gente começou a cuidar mesmo da praça mesmo, limpar e tal, fazer o coroamento de algumas árvores. Foi aí que a gente plantou a primeira árvore, né, que é o ipê amarelo. E desse ipê veio essa coisa de fazer o reflorestamento, né. Na época também a gente conheceu a permacultura, e aí estudou a permacultura, essas coisas, e pensou, né, um lugar, né, bonito também pra gente estar, né. E aí nessa perspectiva de valorização do território, a gente começou esse processo de cuidado, e aí em 2017 a prefeitura fez uma limpeza dessa área, da onde que era o principal lugar onde estava os entulhos, que estava com uma infestação de escorpião, e aí precisou fazer uma reposição de solo, e aí na época a gente já aproveitou cercou a área, para inibir um pouco essa questão do descarte. A Horta da Mata fica atrás de uma grande praça, que foi criada no ano de 2015. Porém, antigamente não era assim. Segundo Iago, nos anos 1920, toda a área de Itaquera era rural, com fazendas e um rio que corria próximo ao que hoje fica a estação José Bonifácio. Então aqui era uma região de fazenda, interior, né? Então aqui embaixo, onde hoje é a estação José Bonifácio, era uma nascente. Então meu pai nadou aqui, pescou. Então era uma região de mata atlântica viva, né? Quando veio a Coab, esse rio virou córrego, né? E aí já não era mais um lago potável. E aí aqui embaixo eles canalizaram o rio, e aí virou uma avenida. Essa coisa foi em 2018, então na minha infância eu brinquei nesse lugar aqui, né? Eu brincava no córrego ainda, né? Que era tudo aberto, a estação ainda não tinha essa formação. É um espaço que a gente, assim, morro, né? Então nunca teve construção. E a praça, ela veio também só em 2015, mais ou menos. Então sempre foi um lugar de mato, assim. A gente via como mato e lugar de descarte de entulho, né? Iniciativas de agroecologia trazem trocas de saberes ancestrais da terra com o território. E essa relação não é de hoje. As comunidades tradicionais sempre tiveram a terra como parte da sua vida, valorizando o meio ambiente. No episódio 19 do Cena Rápida, a gente fala sobre como o processo de se alimentar impacta na dinâmica do planeta com relação ao seu superaquecimento. Que tal você ir lá escutar depois daqui? E quando a gente olha, né, para iniciativas locais, territorializadas, a gente vai identificando brechas de alternativas de fato a esse sistema alimentar hegemônico, onde as hortas urbanas, elas vêm como oportunidade da gente pensar uma série de ações e estratégias para a garantia da segurança alimentar e nutricional. Um primeiro aspecto é o papel educativo que essas hortas urbanas vão ter, tanto para o manejo da terra, né, para uma perspectiva de educação ambiental, como também, né, de educação alimentar e nutricional. Eu tive experiência na minha atuação como nutricionista, né, apoiando e fomentando uma horta urbana dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, né? E esse papel de articular cuidado, o reconhecimento das pessoas, uma reconexão delas com a terra, né, com a produção, vai aproximando de fato, né, e incentivando que as pessoas se envolvam mais com aqueles produtos, e isso pode contribuir para um aumento do consumo também desses produtos ali produzidos em território local. Agora, além desse elemento educativo, tem a própria discussão do abastecimento, né, e da possibilidade de um encurtamento desse processo de distribuição dentro de um sistema alimentar alternativo. Então, quando a gente pensa que aquele produto, que aquela horta comunitária vai mobilizar um conjunto de pessoas de uma mesma comunidade, né? Isso vai construir um processo de participação social, de participação coletiva interessante e importante, né? Dando protagonismo à sociedade civil, ao papel das lideranças comunitárias, né? Das organizações comunitárias, e isso contribui para um elemento de um reconhecimento de uma politização dessa discussão da alimentação, né? Não num aspecto de
trazer a discussão de uma forma, né, vinculada a uma política partidária, mas a de reconhecer que a alimentação e comer são atos políticos. Atos políticos que vão contribuir, né, para que a gente consiga olhar para as expressões de como se apresentam as desigualdades, mas também quais são as alternativas que a gente tem a elas, né? Apostando em valores como a construção comunitária, a participação social, né, a reconexão com a terra. Então, todos esses elementos vão ser importantes. A Horta da Mata é formada por várias pessoas que cuidam do espaço de forma autônoma. Dentro da horta, a gente pode encontrar plantas medicinais, plantas não convencionais, horticultura e todos podem colaborar para a construção do espaço, inclusive os moradores da região e de fora do bairro. A horta é um espaço aberto e diariamente os moradores buscam as plantas que lá florescem, pedindo para os membros do coletivo ou pegando as plantas livremente pelo espaço. Todo comecinho de ano tem o primeiro grande encontro, e aí a estratégia, a possibilidade de fazer o grande encontro foi para atrair a comunidade, assim, porque antes eles viam a gente cuidando daqui, e aí é tipo, é o hobby deles, né, e tal. Não entendia muito bem qual que era a questão da possibilidade. E aí com o primeiro grande encontro a gente convidou, de fato, a comunidade, assim, e aí tem gente que se identifica e tem gente que não se identifica. Depois dessa transformação, desses cuidados, a comunidade começou a ver isso aqui como um lugar possível para brincar com a criança, para vir ficar na sombra, um lugar para plantar também, porque por a gente estar aqui, né, isso é muito legal, assim, que as pessoas às vezes não dão conta de cuidar das plantas em casa, né? Aí elas traziam pra gente, assim. E aí aconteceu de, por exemplo, pessoas, né, falecer, né, da comunidade, e aí as pessoas trazer as plantas dos falecidos pra cá, assim, né? Então, ele vai se tornando um lugar simbólico também, né? Porque aí, pra pessoa que perdeu um ente querido, saber que as plantas dela estão aqui, estão sendo bem cuidadas, ela valoriza esse lugar. Ela já olha ele com outros olhos. Ela não... Tanto faz pra ela se tem alface, se não tem. Ela sabe que tem a planta da família dela lá e ela quer que cuide, entendeu? Ela não quer que a planta morra mais, né? Então tem pessoas que separam o resíduo orgânico e traz o resíduo orgânico pra cá. Ela já não joga mais esse lixo fora e aí ele vira uma terra fertilizada. E nesses encontros vem pessoas também de outros lugares pra conhecer e aí elas vêm já com experiência. Então já traz não só ali a mão de obra, mas já traz um projeto, uma ideia, já traz a planta, e aí ela se prontifica a fazer, né? Sofia conta que as hortas urbanas fortalecem a construção das comunidades, que são atingidas duplamente pelo racismo ambiental e pelo racismo alimentar. Estava fazendo uma análise recente de que, olhando para o mapa de conflitos relacionados a questões ambientais, né, são os territórios, sobretudo esses, né, periferias, onde há conflito com a terra também na área rural, né, onde há demandas por demarcação, por titulação de terra, que se expressam também, né, situações de insegurança alimentar e nutricional grave. E exatamente, né, são estratégias de organização comunitária e de construção de alternativas locais que colocam, né, o enfrentamento a esses conflitos num patamar de sustentabilidade dessas comunidades. Então, não é numa dependência de uma grande corporação de ultraprocessados, da Nestlé, da Coca-Cola, que se sustenta a segurança alimentar e nutricional dentro das comunidades indígenas ou dentro das comunidades quilombolas, mas é exatamente na aposta de, inclusive, um saber ancestral, né, do uso e do manejo da terra, não com uma perspectiva comercial dessa terra, né? Mas de sentido da vida, mas de subsistência, mas de construção, de produção de alimentos para o consumo local, para o consumo comunitário, né? Então, as hortas, né, e aí voltar a observar essas tecnologias, né, que a gente pode nominar agroecologia, né, mas também os saberes ancestrais, né, que foram construídos por essas comunidades tradicionais, são, sem dúvida nenhuma, a alternativa-chave fundamental para a gente enfrentar, né, esses grandes processos que têm produzido racismo alimentar, que têm produzido adoecimento da população e poluído também, né, o nosso meio ambiente, destruindo o nosso planeta.
Na Horta da Mata é usado plantas nativas para a recuperação da área, que antes fazia parte da Mata Atlântica. Então, quando a gente pensa território, e aí tem a agroecologia sendo praticada em espaços que já tem floresta, então fazer comunidade onde já tem floresta, propriedades, ecovilas que se tornaram meio que hotéis. É uma possibilidade, é uma proposta legal das pessoas saírem da cidade para ir para o mato, né? A gente está aqui trabalhando e tem sempre alguém falando assim, nossa, vocês estão no lugar errado, vocês deveriam ir para o mato, comprar uma fazendinha e vocês vão ganhar dinheiro de verdade. E não é isso, né? A proposta, né? O pessoal rural, ele está diminuindo cada vez mais, né? E aí não adianta fazer essa luta diminuindo, porque ele está diminuindo. Se ele faz essa luta, é só de resistência, né? É só para diminuir o menos rápido possível, né? Então essa luta tem que vir do lado urbano, né? A agroecologia, ela tem o papel fundamental dentro da cidade para falar sobre essas questões ambientais, assim, sobre o reflorestamento, sobre a qualidade de vida, o bem viver mesmo. E aí, vocês gostaram desse papo? Ainda tem bastante discussão pela frente. E lá nas redes do Desenrola, você pode encontrar e compartilhar as fotos e os cortes de vídeo das entrevistas com a Sofia e com o Iago. Por lá, vocês conseguem acessar as redes deles também. O Cena Rápida está sempre disponível no Spotify e no nosso canal de vídeos. E também no desenrolenãomenrola.com.br. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar o seu corre. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas feitos por mim, Analice de Lima. Orientação de pauta e revisão, Evelyn Vilhena. Distribuição e identidade visual, Flávia Lopes. Produção audiovisual é pelo Gustavo Araújo. Vinheta e edição é por conta do Jonas Rosa.